Boa noite, que alegria, mais esta noite de sábado. Como é bom estar em casa, aproveitando o nosso cantinho com esse friozinho. Como é bom sentar no nosso sofá, estarmos junto com os nossos familiares, curtindo, deleitando, conversando. Você já abraçou esse seu familiar, esta pessoa que convive com você, bem juntinho? Já deu um abraço e já disse o quanto o ama, o quanto ele ou ela é importante na sua vida? Pois muitas das vezes convivemos com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, mas poucas vezes falamos o quanto eles são importantes para a nossa vida. Como é bom estar com eles, como é bom ter alguém que se preocupe conosco. E nós também, como é bom ter alguém para nos preocuparmos, zelarmos e cuidar, pois sabemos que a nossa missão aqui na Terra é de cuidado, é de zelo, é de amor. Por isso, como é importante falar sobre esses sentimentos, demonstrar o quanto queremos bem essas pessoas que estão todos os dias pertinho de nós, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer momento. Vamos então continuar com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 55. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde há atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mais que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de forma efêmera constituem breve e transitória resultante das formas invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Essa passagem me fez lembrar um livro, Violetas na Janela. Quem já leu? Eu acho que a cartilha é o beabá de todo espírita, né? É uma leitura que deve fazer parte, que deveria estar lá nas cartilhas iniciais de todo bom espírita.
Em Violetas na Janela, nós podemos ver bem o que essa passagem está nos falando. Quando a mãe da menina em questão do livro materializa as violetas que a filha tanto gostava no plano espiritual, através de um pensamento, através de um desejo, que a filha pudesse ver quão linda estavam as violetas, que a menina tanto gostava aqui em terra. E na passagem, no desenrolar da nova vivência desta menina, que agora me faz esquecer o nome, é imperdoável. Mas esta menina, ela no plano espiritual, ela começa a deslumbrar o que ela pode fazer com o poder mental. A troca de roupa, a comida que deseja, o quarto em que ela reproduz e que é perfeitamente igual ao que ela tinha na Terra, enfim, e tudo que ela deslumbra de novo, através de tantas e tantos fatos que são novos a essa nova existência que ela está vivendo. Por isso, muitas das vezes, acham, quando teve aquele filme, né, O Nosso Lar, muitas das vezes viram os computadores e muitas pessoas riram e falaram: olha, tem computador no céu, e tem muito mais. O homem, em sua pequenez, em sua ínfima sabedoria, ele ainda não deslumbra e não tem a ciência do quanto o espera e de quanto em tecnologia ainda está por vir e que já se materializou há muito tempo no campo espiritual. Chega a ser engraçado a nossa limitação do quanto existe além da nossa pequenez, além dos limites e vibrações terrenas. Creia, meu irmão, muitos que ainda estarão na Terra poderão e terão a possibilidade de ver e deslumbrar o pouco ainda do muito que existe na parte espiritual. E que eles deixam apenas nós deslumbrarmos um pouquinho de tudo que poderíamos ser se não fôssemos tão teimosos, tão orgulhosos, tão invejosos e sempre nos querermos nos comparar a Deus, de acharmos-nos pequenos deuses, que tudo podemos através da ciência, da política e de tudo mais. Mas ainda somos crianças engatinhando para um mundo pleno que está assim se formando e que está prestes a ser um mundo real, mas que ainda limitado devido à nossa ainda ignorância e limitação para realmente sermos merecedores do tanto que o mundo espiritual tem a nos oferecer. Se nós fôssemos resilientes, fôssemos mais amorosos, muitas das vezes das doenças em que passamos, dos tormentos que passamos, seriam tranquilamente desviados do nosso caminho. Mas, como tudo é um processo, como tudo é um caminho de aprendizagem, resignadamente e com gratidão, agradecemos mais este dia, na certeza que estamos caminhando para sermos espíritos melhores. E que essas crianças que estão vindo para a Terra serão os enviados da nova era e que cabe a eles toda essa sementeira do mundo novo, um mundo de regeneração. E vamos refletir sobre isso e continuemos o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça.
Agradecer pela nossa saúde, nossos amigos, nosso trabalho, por todos os dias termos a energia necessária para a nossa caminhada, pedindo sempre fortalecimento, a aceitação para entender o que ainda não entendemos e assim cada vez mais que a nossa fé seja o alicerce de nossa caminhada. Como é bom chegar no salão aqui da nossa casa e ver nossas lindas vovós tão quentinhas num todo tão lindo que veio embelezar mais ainda a nossa casa. Gratidão! Um aviso muito importante. Atenção! Nova data para o nosso almoço. Isso mesmo, o nosso almoço mudou. A data será no dia 17, domingo. A pedidos de nossos ouvintes, transferimos do dia 10, que seria no Dia dos Pais, para o dia 17, o domingo a seguir. No dia 17, domingo, faremos o nosso almoço fraterno aqui na Paulo de Tarso. Conto com vocês, com todo o carinho, estamos aqui preparando esse lindo dia. Faremos o almoço, teremos a nossa banda, o nosso guitarrista, o cantor, o baterista, que são o Jubi e o Ralvinho, pessoas muito talentosas e que com certeza farão um domingo inesquecível nesse nosso almoço. Para quem não conhece, nunca viu, eles são famosos aqui na ilha. Vocês têm que vir aqui ouvir essa dupla dinâmica. Vai ser muito bom. O almoço será de R$ 35,00, com direito à bebida. Temos também nossos doces, bingos, aquele cafezinho e, é claro, a cereja do bolo, a palestra com a Vânia Barbosa, e terá como tema Pai Geraldo. A palestra será às 11 horas e terminará meio-dia, iniciando então o nosso almoço. Agradeço desde já que vocês liguem para cá reservando, ou melhor, dizendo: anotem meu nome, eu estarei presente, ok? Agradeço também aos nossos colaboradores queridos que tanto nos ajudam e eu sei que vão continuar ajudando para que possamos realizar logo, logo o nosso pagamento do 13º, que já está chegando. Vocês que sempre nos ajudam, que sempre estão aí ligadinhos às necessidades da casa, muito obrigada. O carinho, não esquecendo também de colocar a gente nas suas orações, para assim sempre fortalecer a casa. Mais um pedido, não esqueçam do nosso bazar, que também está sendo muito bem organizado pela Simone do Bazar e que precisa da contribuição de vocês com as roupas, sapatos, diferentes itens da casa, roupa de cama, de banho, assim também como móveis, sofás, camas de solteiro, poltronas, tudo é bem-vindo. Agradecemos a visita dos nossos ouvintes que vêm aqui dar aquele beijinho e um abraço aqui nas nossas vovós. Muito obrigada. Elas ficam todas contentes. Nós também temos aqui grupos que vêm para fazer a unha, o pé e a mão, cortar o cabelo. Poxa, como é bom saber que temos pessoas que têm um coração maravilhoso e que estão sempre dispostas a ajudar. Gratidão pelo carinho e ajuda de todos vocês. Vamos agora aos nossos aniversariantes de julho, nosso momento festivo. Aniversariantes, parabéns! Maria Aparecida Batista Dias Viana,
Nosso querido Cristiano Moreira, parabéns, meu amigo. Lilian Maria Costa Silva. Lilian Maria Costa Silva, parabéns, muita saúde. Antônio dos Santos Vilela, Osmar Bastos, Juliana Castilho, que Deus ilumine seu dia e que você seja só sorrisos. Carlos Gonçalves Filho, Bruna Moreira de Castro, Maria Madalena de Oliveira, Marcela Peçanha Paranhos, parabéns. Marcos Antônio de Moreira Barros, Maria Maura, minha netinha, Maria Alice Souza Paiva do Nascimento, Lenir Batista Rodrigues, a todos vocês de julho. Não falei seu nome? Não seja por isso. Aí vai meu abraço. Meu abraço, votos de muita alegria a você que eu não falei o nome, mas com certeza está nessa vibração de amor, de carinho e de muita saúde. Continuemos agora com o alimento para o corpo, aquele que tanto também contribui para a nossa alegria e fortalecimento. Destacamos então os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, o pó de café, o açúcar e, não esquecendo, o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa e perfumada para a sua visita e o conforto das nossas vovós, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Como eu já disse, gastamos muito sabão em pó, sabão em barra. E se você não pode vir à casa para trazer esses itens, colabore do seu jeitinho, contribuindo na nossa conta no Banco do Brasil. Lembramos que, a partir de qualquer quantia, você já estará ajudando e nós agradecemos muito. A agência, anote por favor, 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix, se assim você desejar, é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. E se você deseja vir aqui na nossa casa dar um beijinho, estamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 horas da tarde. Mas se você trabalha na cidade ou fica mais perto para você ir na 13 de maio, número 13, sala 619 e encontrar a Simone da 13 de maio, passe lá na nossa sala. A Simone terá prazer em receber você. O telefone de lá da nossa sala é 31 90 38 73. E se você deseja o telefone aqui da Casa Paulo de Tarso, da Assistência Cristã Espírita, anote 2462 5176. Repetindo, 2462 5176. Por esse telefone você também pode confirmar a sua presença no nosso almoço. Lembrando que a Simone estará lá na 13 de maio, sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E ela terá prazer de anotar o nome para a prece. Se você deseja passar um e-mail com os nomes da prece, anote também. Nome para prece, @acepaulodetarso.org. Tudo em letras minúsculas, ok?
Lembrando que nós temos o e-mail do bate-papo, aquele e-mail onde você fala sobre como o programa está chegando para você e de que maneira nós estamos contribuindo para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. É muito importante esse contato e retorno para sabermos se estamos fazendo do jeitinho certo e assim, cada vez mais, tendo esse espaço no seu coração e na sua casa, a partir das 18 horas. Anote, então, o nosso e-mail de bate-papo, contato@ace.paulodetarso.org. Já terminando aqui, eu não poderia deixar de falar sobre uma cartinha que eu recebi com um poema, aonde fala desse programa que vem ao ar todas as tardes, aqui às 18 horas. E esse nosso ouvinte, com maestria e carinho, escreveu umas palavras para a nossa equipe. Leiam com atenção. E é anônimo, eu não sei quem foi que deixou aqui esta cartinha em forma de dobradura. Muito lindinha. Ouçam. Quando o sol no horizonte vai se despedindo de mansinho, de mais um dia, e os ponteiros do relógio indicam a chegada da noite. O Pai de amor e bondade acende as luzes das estrelas no firmamento. Nessa hora bendita, corações ungidos de amor nos trazem mensagens de luz, esperança e fé. Unidos em um só pensamento, conversam em sincera oração com o Pai misericordioso, pedindo por toda a humanidade. Se aos céus um pedido eu puder fazer, vos peço, Pai celeste, que as estradas por onde jornadeiem os pés desses abnegados corações possam estar sempre iluminadas pela fé e assinaladas pelas flores da esperança, da fraternidade, da solidariedade e principalmente do amor. Maravilhoso! Muito obrigada pelo carinho. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita.
Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigos, amigas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos. E hoje, o item 14, vamos estudar a mensagem de Francisco Xavier em Bordeaux, 1861. Diz-nos o seguinte, nosso irmão: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo fasto do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privar-de de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém em que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou na dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede e da vingança. Triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então, o nosso irmão Francisco Xavier está fazendo aqui um retrato bem verdadeiro do que se trata um duelo. Alguém que foi ofendido tem muita razão para estar chateado, triste, até pensar besteira do outro e tal. Mas se pensar que só vai limpar sua honra da ofensa recebida com o sangue do outro, isso não resolve absolutamente, além de pôr em risco a sua própria vida. Pode ser que seu sangue que venha a ser derramado, se o outro for mais ágil na disputa de vida ou morte. Então não é isso. Além do que, se o outro falou de você é uma mentira, o tempo vai esclarecer, isso vai ficar esquecido. Agora, se há uma morte envolvida, se você matou alguém por isso, vai ficar sempre aquilo. Ele matou porque foi chamado disso ou daquilo, vamos sempre se lembrar. Então, e se é você que morre, ele morreu porque estava sem razão mesmo, ele é aquilo mesmo que falaram. Então, não tem motivo. Não vai, o sangue não vai apagar. Então, nosso irmão está mais do que certo em mostrar que duelo é uma coisa totalmente sem sentido. Não vai resolver. Não vai limpar o nome, não vai fazer as coisas voltarem ao que eram antes. Ao contrário, só o esquecimento, o perdão é que faz as coisas começarem de novo, tudo numa boa. É mais duro, é mais difícil engolir o orgulho, engolir sapo, é mais difícil, mas é o certo. Esse é o certo. Nós temos que sair da época da barbárie, que ainda estamos. Nós reclamamos aqui o tempo todo da violência, que a violência, que o povo está violento, que o jovem é violento,
Mas tudo isso é culpa de quem? É nossa. Nós somos ainda assim. Temos que nos esforçar para mudar nossa tendência a resolver as coisas com violência. Esse instinto ainda animalesco de reagir a qualquer coisa não cabe mais em nós, seres humanos, ainda mais nós cristãos e muito mais nós espíritas, que nós sabemos as consequências na espiritualidade de todo o ato de violência que praticamos aqui. Porque se conseguimos nos vingar de uma pessoa que nos ofendeu, lá na espiritualidade ele tem amigos que vão se tornar nossos inimigos e vão tumultuar a nossa vida. Então nós sabemos que totalmente contraproducente a atitude de se vingar, de dar o troco, de tratar como uma moeda, de não levar desaforo. Isso tudo só atrasa a nossa vida. O que faz a nossa vida ficar mais leve, mais tranquila, é fazer aquilo que a minha mãe dizia, tomar um chá. Chá pra lá. É a melhor coisa que tem. Chá pra lá e vida que segue. Aí sim, nós vamos fazer aquilo que o Cristo mandou e vamos contar com a proteção de irmãos como o próprio que escreveu aqui a mensagem, o Francisco Xavier. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. A leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 142. No bem de todos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendemos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos. Em matéria de aquisições passageiras, o fim de conquistarmos. Em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos, que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia.
angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermo: Cristina Vilte Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil, Almir Vilte Fonseca, Selma Weldman Coelho, Elizabeth Vilte, Cláudia Vilte Fonseca, Laerte de Oliveira Mendes, Luciene de Oliveira Mendes, Fátima Valéria Alves Melo, Iracema Melo de Araújo, Efigênia Florencio dos Anjos, Maria Alzétio Sório Tavares, Júlio Soares de Rezende e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Pedro Fonseca Júnior, Adilson Pereira Batista, Claudete Vilte Fonseca, Moacir Brasil, Leda Brasil, Lourdes Brasil, Roberto da Silva Santos, Nelma dos Santos Rezende, Dulce e Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Carlos Robertos Rezende. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em todos os temas da caridade, lembra-te de Jesus, que jamais desistiu do culto incessante ao eterno bem. A humildade, a simplicidade devem ornar as tuas palavras ou os teus gestos de caridade. O Mestre, recusado por aqueles mesmos que se diziam escolhidos para garantir-lhe a missão, aceita a estrebaria singela para o ingresso à experiência dos homens. Incompreendido pelos sacerdotes que se declaravam habilitados à interpretação das leis divinas, acolhe-se no lar de pescadores humildes, utilizando-lhes as possibilidades diminutas para administrar a boa nova em favor de sábios e ignorantes, justos e injustos. Negado por Simão Pedro no lance mais difícil do apostolado, longe de condená-lo à reprovação, procura meios de reconduzi-lo indiretamente à responsabilidade e à confiança. Conhece a fraqueza de Judas e percebe-lhe as negociações infelizes, mas nem por isso o expulsa do cenáculo ou se furta a receber-lhe o ósculo de imaginário carinho. Crucificado e esquecido pelos amigos e beneficiários da véspera, não se volta em definitivo para o céu à distância das deserções e pedradas humanas, mas sim retorna à comunidade dos aprendizes, ofertando-lhes devotado o sol da ressurreição.
escarnecido e odiado gratuitamente por Saulo de Tarso, não se ofende perante a ironia e a crueldade que o famoso doutor lhe lança à memória, e sim, reconhecendo-lhe as reservas de nobreza moral, vai ao encontro dele pessoalmente às portas de Damasco, trazendo-o generoso das trevas para a luz. Minha irmã, meu irmão, recorda o mestre dos mestres e não olvides que a caridade sem humildade e renúncia é quase sempre flor ressequida que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Meu companheiro de todas as tardes, caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus, nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.